Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Olá, minha gente, está no ar o nosso bate-papo das 6, nossa conversa diária, sempre de terça a sexta, né, nesse finalzinho de tarde, começo de noite, a gente traz um tema novo para conversar, bater um papo aqui, é o nosso programa de terça a sexta-feira. Hoje trazendo mais um tema bem relevante, muito interessante. Eu peço que você siga aí conosco até às 19 horas. Antes de cumprimentar os nossos convidados, aquela espiadinha lá fora, o movimento, né, nessa tarde e noite, começo de noite de sexta-feira, chuva, né, que tem caiu durante o dia inteiro, né, durante a madrugada, temporal na nossa região, com muitos transtornos. E a previsão é de mais chuvas, inclusive neste sábado também, só deve dar uma tréguazinha no domingo. A gente pede aos motoristas que nos ouvem pela rádio Viva FM 106,1 aqui em Linhares, que tenham cautela aí ao volante, né? Muito cuidado, movimento intenso na BR-101. Temos imagem da outra câmera, próxima ali à ponte Joaquim Calmon? Se não tiver, não tem problema, mas se a gente puder dar uma olhadinha lá como é que está o movimento também, seria interessante nesse comecinho de programa, para você que nos acompanha pela TV Sim, canal 16.1. Bem tranquilinho ali na chegada, saída de Linhares, nas proximidades da ponte Joaquim Calmon. É a imagem de agora, viu? Ao vivo, às 18 horas aqui na região norte do estado. Você que nos acompanha em São Mateus, Colatina, na Grande Vitória e o pessoal do sul do estado através do nosso sinal de Cachoeiro, muito obrigado pela sua companhia. Nosso WhatsApp está na tela, 996224547. Pode mandar pergunta, interagir, dar a sua opinião, participar, porque ela é muito importante. Nós estamos no mês de setembro e todos os anos tem uma campanha que vem trazer um alerta, fazer um alerta, gente, para algo que tem sido assim recorrente e cada vez maior, cada vez mais crescente, que é a questão da saúde mental, a busca e a importância da saúde mental e os transtornos que a gente tem acompanhado aí no mundo afora, né? E um alerta para a questão do suicídio, que é uma palavra assim até difícil da gente falar, mas é necessária, né? O Setembro Amarelo existe para isso, para chamar a atenção para esse problema. Para falar sobre este assunto, saúde mental, eu recebo aqui dois psicólogos. A psicóloga Jamile Pratissoli, que é psicóloga da Unidade Sanitária de Linhares. Jamile, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la conosco. Cláudio, boa noite. Boa noite. Bem-vindos, né? Que a gente possa ter uma discussão ímpar sobre um tema delicado. Muito delicado, né, Jamile? Mas necessário. Como eu disse outro dia que as campanhas elas existem porque os índices aumentam. Né? Então, é um tema relevante e quanto mais se fala, mais se previne e prevenção é economia de emoções e a economia financeira. Sai mais barato. Sai mais barato em todos os sentidos. Agradeço também a Ademilton Reis, psicólogo, presta um serviço muito bacana também no voluntariado com o Núcleo de Apoio à Vida de Linhares, o Navio com L lá, viu, gente? Ô, Ademilton, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço essa oportunidade de poder contribuir para tanto com a população, né, que necessita desse conhecimento, como também poder estar aqui fazendo esse trabalho extraordinário voluntário. Pois é, muito bacana a presença de vocês dois. A gente vai começar mostrando, eu peço a nossa produção para colocar aí como é que foi a caminhada, né, do Setembro Amarelo, realizada aqui nesta semana passada aqui em Linhares,
né, o alerta, chamando a atenção, esse amarelo aí, que é realmente chamando a nossa atenção, não é isso, Jamile e Ademilton? Para esse tema tão importante, a gente vê ali as imagens do CTT, que é o Centro de Tratamento de Toxicômanos, as pessoas que às vezes têm uma dependência química, que é um outro fator também que desencadeia aí problemas psíquicos, emocionais, etc., que podem culminar com esse problema. E essa semana foi uma semana assim, de muita movimentação, de ações para, de fato, a sociedade acordar e perceber que a gente tem um grave problema a ser enfrentado aí de saúde pública, né, Jamile? Sim, de saúde pública, com certeza, né? E a gente teve um tempo atrás, conversando aqui com o padre Maurício, a gente falava sobre a responsabilidade, né? E acho que a população precisa começar a tomar posse dessa responsabilidade de cuidar-se, né? A gente precisa começar novamente, eu acho que eu me repito muito em alguns assuntos, a não esperar só pelos serviços públicos, mas que a gente possa tomar posse e cuidar um do outro também, né? Na quarta falamos né? do coração, eu falei do amor, né? E a partir desse sentimento, a gente poder buscar a cura pelas dores, as dores que vem de nascença ali da genética do sujeito, né? As doenças mentais que vêm pela nascença do sujeito, mas as dores produzidas por fenômenos sociais vezes, também, né? A sociedade, ela é um movimento orgânico, ela vai se modificando, se transformando, e os conceitos o modo operacional vai mudando e a gente vai produzindo coisas, né? E isso gera sentimentos, né? E isso, um turbilhão de emoções, uma dificuldade de manejo dessas emoções nesses contextos diferentes, né? Então a gente tem visto uma sociedade um pouco mais adoecida nesse aspecto. E outra situação é assim, a gente também passa a ter mais conhecimento, né? Passa a ter mais informação. Então a gente identifica mais, né, do que identificava antigamente. O Ademilton, a Jamile tocou num ponto importante aí, que eu acho assim, tem a questão genética, que eu acho que é a minoria, né? A gente tem um problema social muito grave aí, e a gente vê, infelizmente, aí a gente vai falar do suicídio, gente, que é o fator extremo nessa cadeia de problemas, um público muito jovem, né, que tem infelizmente colocado fim à própria vida. Aqui em Linhares nós tivemos casos recentes, né? Obviamente que a imprensa, a gente não divulga isso de maneira tão explícita, justamente por uma questão de respeito, de dignidade da pessoa humana, mas é algo que nos traz assim uma preocupação. Pessoas de 15 a 35 anos têm um índice altíssimo aí, né? Verdade. E a gente precisa entender também que nos últimos dias tem aumentado consideravelmente o número de pessoas, o quantitativo de crianças suicidas. Deprimindo, né? Exatamente. E de onde começa tudo isso? A gente tem costume, assim, virou clichê, falar sobre depressão, ansiedade, estresse. É verdade, mas sempre por trás de uma atitude dessa e por trás de uma depressão, existe também outros fatores. E tudo isso tem que ser investigado com muita cautela, né, gente? Sim. Para você ter uma ideia, quando o Pinel, o sujeito da psiquiatria, ele escreve dizendo que o problema do sujeito, ou o suicídio, se dá pela mente de um sujeito em transtorno. E o Durkheim, ele já fala o contrário. No livro O Suicídio, ele diz diferente. Ele diz a pressão social sobre o sujeito. E na verdade já é um sentido inverso aí, né? Na verdade a gente tem esse contexto, né? O ser humano, ele é um sujeito biopsicossocial. Ele é um sujeito que ele vem com a sua identidade genética, com a sua identidade orgânica, né? E ele vai se compondo no social, no contato com os demais. Exatamente. E aí essa pressão, né, que Durkheim fala, tem a ver com essa identidade que é construída nesse desenrolar, né, nessa construção desse sujeito. E as estatísticas, elas apontam, infelizmente, que os países do sul, né, da América têm entrado numa vertente contrária. Alguns países já estão diminuindo o índice de suicídios e nós estamos
ainda aumentando. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? A gente pode talvez associar aí uma questão econômica, né? Uma questão do desenvolvimento. Novamente, eu não consigo isolar a questão da própria educação, né? E eu tenho muito cuidado, porque em hipótese alguma eu estou aqui dizendo que os professores são ruins, não é isso. Eu falo que o nosso sistema educacional, ele é ruim. A estrutura, né? A estrutura é ruim. Então, um sujeito que ele não aprende a ter senso crítico, que ele não aprende a pensar, que ele não aprende o lugar dele nesse meio, ele tende a se fragilizar quando ele vai esbarrar em pressões sociais. Né? Ele tende a não construir a resiliência necessária para passar a arrebentação, né? Vamos imaginar aqui um surfista que vai pegar aquelas ondas, né? Aquele no Pontal, Regência, né? Que nós temos ótimos campeonatos ali. Então, para ele pegar ondas legais, ele tem que atravessar a arrebentação. Exatamente, aquela turbulência inicial. Depois, e aquilo ali dá um cansaço, não é fácil atravessar a arrebentação. Dá uma fadiga, E é aí que muitas pessoas não conseguem atravessar a arrebentação. E os nossos jovens, quando você trouxe essa faixa etária ali, aqui são as minhas analogias em cima de tudo que eu leio e experiencio, eles não estão sendo preparados para atravessar arrebentações. Para enfrentar desafios. Para enfrentar desafios. E um outro aspecto que a gente não pode negar é o aumento do consumo de substâncias que potencializa, né? Traz mais problema. Ademilton, você acha também que nesse contexto, assim, esse público de 15 a 35, a incidência é maior justamente por isso, por ele ainda não estar preparado ou não estar maduro o suficiente para enfrentar essas turbulências, como disse Jamile? Está assim, a gente entende que é um período muito difícil onde você está se constituindo. Se a gente for pensar em um sujeito que está se construindo, a gente entende que até os 35 anos ele está subindo. Então existem muitos desafios, principalmente para os nossos dias, a nossa geração, a geração tecnológica. E as pessoas hoje passam mais tempo na tecnologia do que no corpo a corpo. No contato pessoa a pessoa. Às vezes a gente esquece que aquele perfil que está ali não é um corpo. O corpo dói, sofre, chora, tem medo. Aquele perfil das redes sociais não tem isso. E às vezes você passa ali um certo movimento que não é verdade. Do super-homem, da super-mulher. Exato. Aí você começa a achar que você está ficando para trás, que você tem que se esforçar mais, você quer atingir um grau elevado, quer ser um expert da vida. Super ultra power, né? Sem falar também das frustrações afetivas, né? Eu trabalho com família, especificamente. E por incrível que pareça, a gente vê casais chegando a esse ponto, com pensamentos suicidas, exatamente pelo má funcionamento da família. Porque a gente entende que a família é apenas um núcleo, mas isso se estende à grande família. E às vezes a grande família causa uma pressão tão forte, não gostei dessa mulher, ou não gostei desse rapaz, e aí começa a pressão. Essa grande família que você fala é a sociedade. Também. Acho que é parentalidade, né? Parentalidade. Sim, a família estendida, digamos. Né? O sogro, porque nós temos ali o núcleo, né? E aí tem a sua extensão. Então pode vir uma pressão também desse núcleo maior, né? Digamos, desse conjunto maior. E depois, assim, a minha colega falou aqui sobre as escolas. A gente vê que é uma grande dificuldade mesmo as escolas. Mas se Durkheim fala que a situação nossa é social, então é a sociedade que está doente. Talvez não seria aquela instituição ou aquela outra instituição, mas a sociedade em si, o ser humano em si está doente. Está passando por um problema. E aí eu vou pegar aqui gancho no que você fala da família, né? Assim, o ser humano em si está doente. E aqui estou falando das famílias em suas várias formas. Eu não estou dizendo que tem uma família, um jeito único de família, tá? Dentro das suas variações, a família está doente. A família está doente, a gente está adoecendo. A gente não está sendo base para as outras coisas. E aí, assim, a ciência, a pesquisa, ela aponta que a maior parte dos suicidas
ele está relacionado a algum transtorno, né? Já tem ali pesquisas apontando que 100% estão relacionados a algum transtorno. Seja genético ou adquirido ao longo da vida. Exatamente, exatamente. Porque aí vem nessa vertente que eu estava falando de que alguns transtornos estão sendo produzidos. Isso aí não há dúvida. Né? Então, assim, mas o paciente suicida, o sujeito que está em angústia, em sofrimento, ele tem atrás dessa angústia, desse sofrimento, algum transtorno. Que, na sua grande maioria, não foi diagnosticado, porque até bem pouco tempo atrás evitava-se falar de suicídio. Porque acreditava-se que quanto mais você fala, mais você motiva. Então, hoje a gente já entende que falar de suicídio, informar, faz com que a gente tenha a prevenção. Exatamente. Olha que interessante, a gente faz um movimento contrário ao que outrora acontecia. Né? Antes evitava-se, então os casos eram escondidos. Né? Hoje a própria mídia já relata, protege a vítima, né? Enfim, a família, a identidade. Sim, mas o fato é trazido. As foram estudar mais sobre isso e pensamos assim, não, a gente precisa falar. E o Setembro Amarelo é isso. Exatamente. A gente precisa falar, a gente precisa dizer assim, vamos olhar com cuidado, vamos acreditar nas falas que o teu filho está dizendo, vamos acreditar nas falas que o teu vizinho está dizendo, vamos nos escutar. Vamos interagir mais, né? Até porque a gente sabe que a questão do suicídio não é uma questão capixaba, não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial. E a gente sabe também que, para você ter uma ideia, a cada 40 segundos morre uma pessoa de suicídio. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. No mundo inteiro, são cerca de 800 mil por dia. Por dia? Tem matado mais do que o HIV. Numa população de 100 pessoas, 9,5 se suicidam. Dá quase 10% isso aí, né? Isso só na América. Na América. Gente, é algo muito sério. Durante a semana nós fizemos, a Luana, nossa repórter, Luana Santos, fez uma reportagem, né, sobre o Setembro Amarelo, trouxe alguns números aí pra gente. Eu vou pedir a nossa produção para colocar no ar esses dados, né, esses números aí que mostram a Pan-Americana da Saúde, a depressão acomete hoje aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo e mais de 800 mil desistem de viver. Já ficou claro que essa é uma doença que mata e, por isso, precisa de atenção. E falando só da depressão, né? 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo desse mal. Obviamente que o suicídio está ligado a uma série de outras situações. Uma doença física, descoberta de um câncer, descoberta de uma doença neurológica. A perda de uma pessoa da família. A perda de um ente querido, coisa, né, separação, perda de um emprego, questões financeiras de modo geral. Uma falência e por aí vai, né? Gente, é algo muito sério, né? Então, assim, na reportagem a Luana traz esses números justamente para fazer esse alerta. Ademilton, no trabalho que vocês desempenham lá, um trabalho voluntário, né, como você mesmo disse, o Núcleo de Apoio à Vida de Linhares. Assim, em relação a esse problema aí do suicídio, dos problemas emocionais, qual a dimensão que a gente tem hoje aqui na nossa sociedade? Dá para trazer para a gente uma ideia de como está? Tem sim. Nós temos assim um quantitativo bem considerável. Nós estamos atendendo pelo telefone que vou te passar aqui, 31 51 8866 na UAB, aqui em Linhares, sala 29, em Linhares. Não só Linhares, mas toda a região. É só ligar para esse número. É só ligar, poder comparecer. Se não puder comparecer, pode ligar. Quando você fala de região, ela abrange o quê? Ela abrange Linhares, ela pode pegar toda a região de Rio Bananal, de Suretama, todas as pessoas que quiserem ou que ouvirem falar do número e ligar, pode ser até no Brasil, mas legal. Nós estamos mais focados aqui. O CVV, aliás, não o CVV, o navio, ela tem 8 anos que está funcionando no território. Ela está hoje em parceria com o CRAS, né, olha que bacana, um braço também. Com HD, exatamente. Ela tem também assim, cerca de seus 40, 50 voluntários. Nós trabalhamos atendendo as pessoas que querem conversar,
Porque nós temos uma escuta mais especializada, voltado para o sujeito. Tem um treinamento para fazer essa escuta, né? Esses voluntários, eles são treinados para fazer especificamente para esse tipo de atendimento. Exato. Tem treinamento 2 vezes ao ano. Olha que bacana. E toda pessoa que se coloca como voluntário para navio, ela tem que passar por esse treinamento. Ela não vai assim... Que seja a pessoa do cafezinho, que seja a pessoa que vai varrer. Todo mundo é treinado. Todo mundo será bem-vindo, inclusive, né? Todo voluntário é muito bem-vindo. Esse público que vai ser atendido é um público diferente, né? Que a gente precisa ter uma acessibilidade maior. Uma escuta diferente. A Navio até, por esses dias, pediu a descentralização dos psicólogos daqui do Talma, antigo Talma. Né? Para que eles pudessem atender nos CRAS, né? Pudessem atender, né, nos postinhos. E isso, a secretária atendeu esse pedido. Secretaria de Saúde. Exato. E está funcionando, já está funcionando em Bebedouro. A gente está com um projeto piloto sobre a descentralização. Eu já sou descentralizada nos 3 Barras, né? Bebedouro, e eu não sei se é BNH ou Lagoa do Meio. Tá? Então o negócio é expandir. Está acontecendo a descentralização. Mas, apesar da descentralização, é um projeto piloto, não tá. A gente está mapeando ainda a eficácia disso, se realmente vai ser melhor assim ou não, mas o projeto testando, né? Nós estamos fazendo esse projeto, já está acontecendo. E o CRAS é uma outra instância. Sim. Que tem psicólogos. Então, assim, já tem... Então, assim, nós temos uma rede de apoio muito grande no município, tá? A saúde, ela é um gargalo no mundo. Não é em Linhares, não é só no serviço público, tá? No privado também. Então, assim, a gente sabe que a saúde é um gargalo, a população vai aumentando, às vezes a gente não dá conta da demanda que tem aí, mas o município de Linhares, ele tem uma estrutura muito interessante. Então, nós temos o navio, que é voluntariado, né? Tem um CVV, cada UBS tem o seu médico que vai fazer os encaminhamentos necessários. Então, ou seja, se a pessoa chega lá com um transtorno psíquico ou alguma coisa, ele já faz o encaminhamento por ali, Ele já vai ter o encaminhamento. Quando que ele vai ter o atendimento? Né? Aí é que tá a questão. Já mas olha só, você vai demorar num plano de saúde. Também não é tão Dependendo do psicólogo, você não vai ter de imediato, nem no particular. Então, assim, é isso que eu tô falando. É um trabalho demorado, por quê? Um paciente da saúde mental, ele não é como um paciente cardiopata, por exemplo, que vai a cada ano, que vai a cada 6 meses. Cliente da saúde mental, ele vai semanalmente. Então, um sujeito que entrou, ele vai ficar em tratamento até ele ter... Mas eu imagino que tem uns graus, né? A pessoa que tá com um problema mais sério, imagina que tem uma certa urgência, não? Entendi, mas você não tem como tirar quem já tá para colocar quem tá com um problema mais sério. Ah, é? Por exemplo, você é meu cliente, ali nos 3 Barras, e ele chega com a demanda. Como é que eu vou falar assim, olha, eu vou ter que parar o seu tratamento para colocar o dele? Como é que você ouviria isso? Entende? Não dá para fazer isso que eu tô falando. Assim, o município, eu tô falando de uma realidade que eu conheço, tá? Com muita propriedade. A nossa Secretaria da Saúde, ela realmente, tem feito muitos esforços em tentar minimizar esses gaps, esses entraves. Mas não é fácil. Porque realmente é uma especialidade que é diferente o modo de se atender. Né? Então, nós temos cada UBS, esse projeto dando certo, vai ter o seu psicólogo. Mas antes disso, na USL já tem 11 psicólogos. Você lá é a responsável, né, Jamile, pela eu sou a psicóloga da USL. Não, eu sou psicóloga. Mas você presta serviço lá? Presta serviço no postinho dos 3 Barras. 3 Barras. Isso. Que já é um projeto piloto da descentralização. Já é uma tentativa de fazer essa descentralização. Facilitar a vida das pessoas, né? Exatamente. Olha, eu creio que vai dar certo, gente, porque assim... Espero eu. Você imagina, né, David? As pessoas às vezes estão com uma dificuldade ali e ainda tem que se locomover para um lugar distante, acho que traz uma dificuldade maior ainda, né? Principalmente na questão econômica, né? A gente tem clientes, é porque a maneira como eu trabalho eu chamo de cliente, não de paciente, tá? O meu cliente, ele às vezes não tem o dinheiro do passe. Exatamente. Então, quando está na própria unidade, facilita. Ele não... Com certeza. E existe também a desinformação, né? Nós vivemos assim um momento assim que falta muito conhecimento. Na maioria entende que para ir ao psicólogo é procurar é a mesma coisa que você está indo a cura da doideira. Vamos dizer assim. São umas coisas que se cria na nossa sociedade, uma desinformação,
umas bobagens, eu vou te falar, desculpa. Porque... Às vezes a gente não escuta, nem sequer os pais não estão preparados para escutar apenas o filho. Então, às vezes, se você quer fazer uma demanda com o filho, você coloca tanta pressão que fica mais importante o que você fala. E você, não sei se você entende sobre esse assunto de filho e pai, a gente vê essa pressão entre os dois como uma pressão autoritarista. Muito autoritarista. E a gente entende também que dentro desse movimento, os pais não compreendem como o filho está crescendo, o modo como ele cresce, porque o pai tenta colocar um modo psicológico, um modo de ver o mundo, mas o filho não aceita isso. O modo que ele aprendeu também, né? Que ele já traz uma carga cultural, foi ensinado e acha que a forma que ele faz está correta. O conflito de gerações, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Hoje, a ciência, ela traz a oportunidade dos pais se informarem sobre isso, né? A gente fala, na minha época o pai só olhava e obedecia, tá? Mas na sua época nós não tínhamos a tecnologia, na sua então, o modo operacional, ele precisa evoluir também, né? Então, fazer essa adequação, fazer essa abertura, né, dentro do que ele estava falando é importante, porque assim, eu não estou mais na época da minha avó, então eu não posso gerenciar a educação dos meus filhos na mesma época que a minha avó. Então, a gente precisa se atualizar até também nessa gestão dessas crianças, né? Tá, joia. Vamos fazer um intervalo, gente. Daqui a pouco, inclusive, vou colocar essa questão da família, né? O Ademil tem essa especialização nessa área. Eu acho que é importante, porque a gente tem visto na sociedade de hoje a família terceirizando tudo, né? Inclusive a educação dos filhos. E eu não sei se isso tem um fator, um peso nessa questão dessa doença emocional que o mundo vive, né? Que todos nós estamos vivendo. Um intervalo bem rapidinho, voltamos já. Voltamos, pessoal, com o nosso segundo bloco de hoje do Bate-Papo das 6, falando sobre saúde mental, Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, o trabalho voluntário desenvolvido pelo Navio, né, com L aí, é o Núcleo de Apoio à Vida de Linhares. O Ademilton, nosso psicólogo convidado, passou o número, né, para você. Daqui a pouco ele vai repetir aí. Temos também o trabalho do CVV, que é outro trabalho voluntário em nível nacional, 188. Está em alguma dificuldade, né, emocional, está com algum pensamento nesse sentido, né, está deprimido, busque ajuda o quanto antes. 188 é o número que você pode ligar imediatamente, já conseguir um auxílio ali e, obviamente, ser encaminhado para algum especialista. E conosco também a Jamile Pratissoli, psicóloga, tem atendido ali na unidade do bairro Três Barras, né, Jamile? Isso. Jamile, e a realidade aí da saúde pública, né, das pessoas que buscam atendimento nas unidades de saúde? Eu imagino que são das mais diversas, né? Os problemas mais diversos, o público, a faixa etária. A gente, realmente, principalmente depois da pandemia, esse número aumentou muito, né? Foi uma explosão, assim, de demandas, né, pós-pandemia. E uma coisa que me entristece um pouco é que crianças, né, cada vez mais jovens têm demandado de ajuda por conta de sofrimentos emocionais, né? Isso me chocou, vocês me dizendo isso, crianças, né, gente? A gente ouve falar de um caso ou outro, mas parece que é algo sério, muito sério. E novamente, assim, fazendo uma analogia ao que eu experiencio em consultório e ao que eu faço de leituras, acho que está muito conectado com os fenômenos sociais, com essa sociedade que está um pouco tateando, né? A cada ciclo vital, coisas novas acontecem, novidades, e a gente está nessa fase de transição. Fica meio que se adaptando. Se adaptando, né? Exatamente. E as crianças têm sofrido um pouco mais com isso. Ademilton, nesse contexto, né, de sociedade se adaptando, a gente tem o centro, é onde o ser humano começa a ser formado, que é a família, né? E você com esse trabalho que faz com as famílias. A gente percebe hoje, muito se fala dessa, aspas, terceirização da criação dos filhos, né? Você acha que isso é um fator que também contribui para esse problema? Não deixa de ser, porque as configurações de família hoje são bem diversificadas, né? É verdade. Então você tem uma mãe que é pai, você tem um pai que é mãe, você tem um casal que precisa sair bem cedo, às vezes deixa o filho dormindo, volta, o filho está dormindo.
Aí a criança, essa terceirização, como você fala nesse termo, acho bem cabível, terceiriza a educação para a escola. A professora ou o professor que vai para a escola já está passando um outro aperto, entende? E assim a criança ela fica como se perdida. Ela perde a referência, é isso? Sim, muitas delas não conseguem nem criar a identidade em tempo hábil. E às vezes, para a psicologia, a gente tem fases, né? Tanto para o Piaget, que já não é mais centrado na psicologia, mas também estudos para psicologia. Então ele fala que tem fases. E já Freud fala, a gente não muda a fase, não pula uma fase. A gente está sempre dentro de uma fase. E quando você passa para uma segunda fase sem viver a primeira, lá na frente você vai ter que voltar para viver a primeira. É como se mudasse de ano na escola, né, Jamile? Com o ano anterior defeituoso. Não aprendi aquela lição, vai ter dificuldade depois. Que, na verdade, é uma realidade, inclusive, das escolas, né? Assim, falando agora de educação. Uma deficiência. Já está tendo uma deficiência nesse sentido. Mas, pegando só o gancho no que ele falou aqui sobre a construção dessa identidade, porque realmente os pais acabam saindo cedo, chegando muito tarde, terceiriza essa educação, chega cansado, às vezes não tem a disponibilidade interna necessária para acolher o sofrimento, a saudade, enfim. E aí uma grave questão que vem acontecendo é terceirizar para a internet. Aí que eu acho que é o mais perigoso. Essa criança acaba sendo educada ou construindo a sua identidade, fazendo identificações de valores, de posturas, neste universo que é fantasioso, como ele contou há pouco. Estudos já mostram que a tecnologia hoje, as redes sociais, tem desarraigado o homem. O homem hoje não são os mesmos de antigamente. Quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico. Ser humano. Então o ser humano não é mais aquele da outra geração. Nessa geração, o sujeito ele vive mais isolado. Gente, vocês estão falando de algo que assim é real, algo que a gente está vivendo. As pessoas hoje vivem mais em função do virtual do que do Sim, as pessoas hoje vivem mais nessa necessidade de estar na expectativa do outro. Exatamente. E esse outro criado nas redes sociais, onde todo mundo está lindo, onde ninguém tem ruga, onde, né? E olha que interessante. Mas é verdade, ué? Onde você não é um ser humano normal. Um nível de perfeição que não existe, né? E aí, como na vida real, né? Tudo é uma questão de hábito. A gente se habitua com dados de realidade e a gente se habitua com o mundo da fantasia. É verdade. Só que se você fica morando no mundo da fantasia, se você fica se norteando no mundo da fantasia, você tem eu vou usar um termo que não representa bem o que eu quero dizer, mas seria o equivalente à despersonalização, né? Que é o que nos... Perder a identidade mesmo. Que é o que nos aproxima da loucura. Quando você se despersonaliza, você se aproxima da loucura. Tá fora de si, tá fora do que é o eixo. Exatamente. E aí é o que distancia o homem do seu eixo, da sua essência, que é carne e osso, né? Eu brinco, carne, osso e pescoço, né? Às vezes tem mais pescoço do que carne. E a gente não faz contato com as nossas misérias, com as nossas feiuras, com as nossas dores, né? Então, assim, é muito importante o ser humano entender que todas as emoções, elas fazem parte da nossa existência. E eu costumo usar como exemplo aquele filminho Divertidamente, que quem ajuda a Hayley, quem ajuda a mocinha do filme, que é uma pré-adolescente, é a tristeza. A alegria, quem já viu o filme vai entender o que eu tô falando. A alegria fica tristeza, você não pode botar a mão nas memórias da Hayley, você não pode botar... E fica evitando que a Hayley fique triste. E é inevitável não ficar triste. Exatamente. A questão é, o que fazer com a tristeza? O que fazer com a dor? Este treino o ser humano não está fazendo. E a gente vê tudo disso isso tem a ver com a tecnologia. E a gente vê tudo isso como um ponto negativo. Tem um lado positivo também que você tira, né? Da dor, da tristeza. Tem alguma coisa de positivo que você tira disso, né? E acho que a gente está tendo dificuldade para entender essas coisas. Exatamente. E aí, como a gente se afasta o tempo inteiro, nesse mundo fantasioso, vai o tempo inteiro para esse mundo ideal, quando vem essas dores reais, as dores da adolescência, que é onde você tem que abandonar a fase da infância e entrar no mundo adulto. Crescer, quando essas dores vão chegando, a gente não sabe mais o que fazer. Se o terreno não estiver bem firme. E aí o vazio acontece.
E aí, infelizmente, a gente vê o resultado esse que nós estamos tendo aumentando. aí. O Ademilton, a Jamile citou a questão da internet, que hoje infelizmente, tem construído, né, a identidade de muitas pessoas. Muita gente se baseia no que o artista está dizendo, né, do que o guru, do que o mentor dele está dizendo e pauta a sua vida em função disso. Para quem já passou por uma certa idade, já está acima dos 35, talvez não seja algo difícil de administrar. Agora, para uma criança, uma adolescente, tomar isso como base, eu acho que é difícil, né? Perigoso. É perigoso. É perigoso. Tão perigoso quanto o adulto também, né? Exatamente. Porque você, imagina, você tem a sua vida pautada nas redes sociais. Aí você abre a rede social, tem aí o sujeito, olha, você vai ganhar 1 milhão em um mês, você vai fazer assim, vai fazer assado, como ser feliz em 5 passos. Aí você como começa... seria bom se fosse verdade. Fácil, né? Aí você começa a entrar nessa vibe. Uhum. Só que quando chega o momento que a dor chega, o sofrimento chega, aquele sujeito, você não tem contato com ele. Uhum. Aí, quem você vai buscar? É aí que entra a dificuldade nossa. Porque às vezes a gente quer falar da nossa dor, mas a gente não encontra quem escuta. Quem ouça, né? Quem ouça com respeito. Quem está ao nosso redor, às vezes, não tem o preparo, não está preparado para ouvir. Então, e começa em casa. Por incrível que pareça, quando a pessoa entra nesse processo de sofrimento, o primeiro que ele procura são os de casa. E quando a família não tem condição ou conhecimento suficiente ou paciência para ouvi-lo sem interferir e carregar com ele aquela dor até certo ponto, lógico, esse sujeito se desespera. Porque também as amizades no momento desse são poucos que ficam. Ah, naturalmente. Não é verdade? Então aí o sujeito ele se perde. Ele se perde e ele começa então a buscar em si próprio o que ele não tem, o que ele não conseguiu formar em dias passados. Então, quando chega no momento que a colega disse o sujeito fica desvirtualizado, é quando ele chega num ponto em que ele fala, e agora? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu vou fazer para resolver minha vida? Até que pode culminar com uma situação extrema, né, Jamile? Sim. Bom, eu já não... Que essa angústia, não vejo saída. Que na verdade a grande característica do suicídio né, ele tem a ver com esses fatores, né? O sujeito ele se sente muito ambivalente, né, entre o estar no mundo e eu não sei o que eu faço aqui. Ou às vezes não faz diferença para mim e tal. Não né? Essa sensação de ambivalência, ela é esse sentimento de desesperança, né? E a rigidez de pensamento. Ele não consegue ver luz no fim do túnel. A pessoa com esse pensamento suicida, né, num estado desse, ele de fato, parece que a visão dele fica turva nesse sentido, né? De enxergar uma saída, uma solução. Não consegue enxergar. Sozinho ele não vai conseguir. Sozinho ele não vai conseguir. Entra no estado depressivo, né? E aí ele vai dando pistas, né? Ele vai dando as pistas. Sempre avisa. E como a gente não está podendo nos ouvir... Muitas vezes a gente não enxerga, a gente ignora. Então, assim, ouça mesmo. É importante essa pessoa que diz assim, não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, eu sou um peso, né? Ao invés de julgar, acolha, ouça. E se você não tem estrutura para ajudar, direciona. Busca uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, o CVV, o navio, né? Mas não fique sem fazer nada. Não ouça e ignore ou finge, nossa, é frescura. E, gente, acabar com essa ideia de que fulano está fazendo terapia, está tendo acompanhamento do psicólogo, a consulta lá com o psiquiatra. Não tá doido, não. Isso inventaram umas coisas. Verdade. E a gente precisa pensar também... A gente precisa pensar também numa sociedade que vivemos que, assim, entende o suicídio como um espetáculo. Exatamente. Desde Shakespeare, né, quando ele fala de Romeu e Julieta, que o Romeu, a Julieta recebe a notícia de que Romeu morreu e ela morre para ir junto com ele, daí em diante se romantiza. Foi então um dos romances mais vendidos em todo o mundo. Por quê? Famoso até hoje, né, gente? Porque as pessoas estão preocupadas com a história e não com o sujeito da dor.
Esse é o problema. Então, se você vai assistir um filme e um sujeito se suicida, a gente precisa entender que aquele sujeito ali, ele está mandando uma mensagem, ele está emitindo um discurso, ele está falando com a família, ele começa pela família. Ele pode entrar num processo de sofrimento simplesmente por não ser ouvido. E nesse momento ele entra como vingador. Então, para vingar, eu vou morrer e eu quero ver o que vocês irão fazer. Gente, olha a dimensão disso, né, Jamile? É algo realmente... Isso vem de uma carga, de algo... E como a gente está dizendo, é uma questão de saúde pública. Exatamente. Né? Assim, não é uma questão solitária, não é só do sujeito ou daquela família que tem aquele sujeito que está vivendo ideações suicidas ou que cometeu o suicídio. Não, está pulverizado, né? Está na sociedade inteira. E pode acontecer em qualquer casa. Em qualquer casa. E é importante falar, Cláudio, que esses dados estatísticos que a gente tem, eles são subnotificados. Com toda certeza. Eles são subnotificados. Se a gente for levar assim, ao pé da letra, o que realmente... Talvez teríamos um dado muito mais alarmante. Muito alarmante. Jamile, para quem está em casa, compreender e, de repente, ajudar a quem está numa situação como essa, conhece um amigo, um familiar, no serviço público, né? Quem usa o serviço da unidade básica de saúde ou procura atendimento no HGL, que é o nosso hospital referência e tal, no serviço básico de saúde, para quem está com algum transtorno, uma dificuldade dessa, o que tem que fazer, assim? Então, vamos lá. Inicialmente. Eu vou contar aqui o que o município tem de serviço, né, nessa área onde tem atendimentos psicológicos, e vou tentar fazer um mapa aqui. Só para a gente dar um caminho, né? Todo bairro tem uma UBS. Sim. Toda UBS tem um médico. Esse médico, ele vai ser a porta de entrada. Esse médico vai receber esse sujeito e vai encaminhar para onde precisa. Então, a pessoa que tem alguém assim na família precisa marcar uma consulta na unidade. Na unidade. E nós temos a turma das agentes de saúde. Sim. Então, assim, ele pode ir na unidade ou ele pode acionar a própria agente de saúde. Marca uma consulta exatamente. Essa agente de saúde vai fazer esse link. Aí chegou nesse médico, ele vai fazer a avaliação dele e vai falar, nossa, esse aqui já vai para o psiquiatra, esse aqui vai para o psicólogo, esse aqui vai para o HGL porque já está em surto, já está em crise. Tem que ser medicado, etc. Exatamente. O que acontece agora é medicação. Então, ou a família, no caso desse sujeito que já está nesse nível de sofrimento, já é HGL. Tá? Fora isso, você percebe as dicas, né? Você percebe que esse sujeito está muito prostrado, ele está se lastimando, ele está dizendo... Ele está dando essas falas, né? De que ele vai se matar, de que a vida não está legal, de que ele é um peso. Já pode procurar já é um sinal as UBSs. Então, nós temos no município... Eu vou abrir aqui para eu não deixar nada sem falar. Ó, nós temos o CRAS. O CRAS e o CREAS são ajudas... psicossociais, né, de um sofrimento mais voltado para questões ali de famílias, ali, abusos do CREAS, né, essa coisa mais social, mas você pode chegar lá que eles vão te direcionar para algum lugar. Tá? Nós temos CAPS 2 e CAPS AD, que são os CAPS de adicto. Então, assim, não é específico para suicídio, mas tem profissionais especializados que também vão acolher a demanda e eles não vão atender lá, a menos que chegue em surto, né? Tendo o médico, vai ser atendido lá. Mas senão ele vai encaminhar para onde tem que ir. Nós temos, nas escolas do município, nós já temos psicólogos, nas escolas do município. Então, também as mãezinhas podem acionar a escola. Só procurar a coordenação Exatamente, né? O HGL, o SAMU, né? Também, o SAMU, o SAMU é nesse caso de surto mesmo, de extremo, caso de extremo, mais extremo. Exatamente. O CVV, o navio. Nós temos um conjunto de ações aí. Inclusive tem as rodas de conversas nos postinhos, né? Exatamente. Justo para repercutir isso. Agora, veja bem, acho que é importante a gente conscientizar a população que a gente vai buscar o HGL quando a gente está em crise. Não vai buscar para fazer uma consulta. Não é o melhor lugar. Você vai tirar a vaga de quem está lá com o sofrimento mais importante, né, de todas as áreas da saúde, né? Não só da área emocional. Então, assim, UBS é quando você percebe que a pessoa está em sofrimento e precisa de um tratamento.
O SAMU, o CVV, o navio, o HGL, é para quando você está nessa fase dessa ideação mais consistente ou até a tentativa, né? Você já está na iminência da tentativa ou já fez. Aí aciona algum desses atores. Que são mais emergenciais. Certamente, se chega uma ligação dessa lá para o CVV ou para o navio, eles vão também já direcionar, pedir o socorro de um SAMU, enfim, da estrutura de saúde, né? Gente, mais um rápido intervalo, né? A gente precisa fazer uma pausa, o papo está muito gostoso. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso último bloco. Voltamos, minha gente, com o nosso último bloco, minutos finais, né, do nosso bate-papo de hoje, recebendo a psicóloga Jamile Pratissoli, psicólogo Ademilton Reis, né, voluntário do Núcleo de Apoio à Vida de Linhares, o Navio. Ademilton, vamos reforçar aí o telefone, o contato para o pessoal aqui de Linhares e região, viu, gente? Quem mora, né, nas outras cidades também podem ligar aí, ó. O telefone é 31 51 8866. 31 51 8866. Você pode ligar que nós estaremos ali para ouvir você. Ademilton, eu queria só perguntar uma coisa. E quem quiser se voluntariar, procura o que e quem? Pode procurar a sala 29 na UAB e fazer contato com a gente. Vai ser um prazer receber. Nós estamos precisando de voluntários. Você já tem uns 40 voluntários essa lá, média. Mas sempre precisa de mais gente. Sim, nós estamos precisando, e muito. Então, a nossa meta é poder atender não só o Estado do Espírito Santo, quem sabe auxiliar o CVV em nível nacional. Olha que bacana. E quem voluntaria também se cura, né? É verdade. É interessante isso, né? Às vezes até com a dor do outro você cura algo em si próprio, né? Gente, olha, quero agradecer muito a presença de vocês aqui nesse bate-papo riquíssimo, a gente repercutir, falar desse assunto. Nós estamos no meio do mês de setembro, na metade do mês, temos aí as ações até o final do mês. É óbvio que o ano inteiro, né, Jamile, o alerta tá aí. Sim. Né? Essa chama tem que estar acesa. Tá de olho, é algum familiar que está diferente no comportamento. Como disse a psicóloga Jamile, ideações suicidas ou falas de que minha vida não vale nada, vou pôr fim à minha vida. Procure ajuda, né? Não custa nada buscar, pedir ajuda a um vizinho, a algum conhecido. Tem os meios, como disse a Jamile, as unidades básicas de saúde, o próprio CVV 188, o contato aqui do navio e de tantas outras frentes de trabalho nessa saúde pública e privada também, né? Procure o seu psicólogo, seu terapeuta de confiança e peça ajuda o quanto antes. Agradeço aos dois. Ademilton, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Parabéns. E muito obrigado pela participação, viu? Nós que agradecemos, primeiramente a vocês, né, que nos dão a oportunidade de poder divulgar esse trabalho voluntário, né, da navio. E eu gostaria de fazer uma fala bem rápida e final para você que está em sofrimento, para você que está passando por um momento difícil na sua vida. Esse é o momento de você parar. Pare com a correria. Busque alguém para você conversar, alguém da sua confiança. Fale com alguém, um familiar, quem sabe, um amigo, ou quem sabe busque ajuda no seu meio religioso. Tem sempre um meio para acolher você. E se você de tudo não conseguir alguém, nós da Navio estamos ali para recebê-lo. Tá aí o telefone da Navio, gente, 3151-8866. Obrigado, viu? Ô Jamile, muito obrigado pela presença, pela participação. Seus pacientes, seus clientes lá da unidade do bairro Três Barras devem estar te acompanhando. Quero deixar um abraço para eles, inclusive. Parabéns pela coragem. Obrigada por poder contribuir e fazer diferença na vida de vocês, né? É um trabalho que me realiza muito, né? E eu queria dizer só à população que a sua vida importa. Então, cuide-se, porque faz a diferença para nós. É isso aí. Um grande abraço a todos. Se pensar aí que a vida, não, de jeito nenhum, sua vida vale muito, como disse a Jamile, que fechou muito bem. Gente, obrigado pela companhia, tem reprise desse programa neste sábado pela manhã e no domingo à tarde, né, a reprise de todos os programas que foram exibidos ao longo desta semana. TV Sim, esta é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.